Plantão policial. Oferecimento Multidrogas do Coração, com 5 lojas em Birigui. Com você, pela saúde da nossa gente. Olha, um homem de 41 anos foi preso em flagrante após ameaçar e xingar a companheira de 57 anos e atear fogo em roupas e uma geladeira. Foi na madrugada, no Jardim TV, Araçatuba. Ele ainda disse que iria explodir um botijão de gás, mas foi contido por policiais militares. A polícia foi chamada, compareceu no local, denominado Beco da Fonte, para atender um chamado de violência doméstica. A vítima estava escondida na casa de vizinhos. O autor foi encontrado no quintal da casa, ao lado de uma geladeira que já estava incendiada e um botijão de gás. A vítima estava assustada, relatou que é casada com ele há 10 anos. Ele chegou do trabalho, depois saiu. Voltou mais tarde totalmente alterado. O homem passou a xingar a companheira, dizendo para ela que ela estava se relacionando com diversos outros homens. Em seguida, pôs fogo nas roupas dela e disse que iria explodir o botijão de gás. As chamas se alastraram, atingiram a geladeira. O autor arrastou a geladeira para o quintal, pegou o botijão de gás e dizia que ia explodir. Mas a polícia chegou a tempo, conseguiu deter o autor. Ele admitiu que havia consumido bebida alcoólica, que havia discutido com a companheira e acabou passando dos limites. Após ser detido, foi encaminhado para a delegacia. No caminho, passou a dar cabeçadas no compartimento guarda-preso da viatura, além de continuar fazendo ameaças contra a esposa na frente dos policiais. Aí ficou ruim para ele, companheiro. Companheiro ficou preso em flagrante à disposição da Justiça. Ela pediu medida protetiva contra ele. A polícia militar, em patrulhamento pelo bairro Simões, em Birigui, acabou por abordar um rapaz que, após pesquisa, pesou contra ele um mandado de prisão expedido pela justiça local. Pena a ser cumprida em regime semiaberto. Ele foi conduzido ao plantão policial para as providências cabíveis. Um homem de 35 anos, ele morreu depois que bateu a cabeça enquanto andava de patins em um complexo esportivo. O caso foi registrado na Vila Cristina, em Rio Preto, durante a noite. Segundo informações, Alex Carvalho Gonçalves foi socorrido e encaminhado para o hospital de base daquela cidade. Recebeu atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Caso, agora a polícia vai evidentemente apurar as circunstâncias que levaram a isso. Lembrando de patins, às vezes eu vejo muitos jovens, como é que chama aquele, né? Skate. Com skate, né? Tem hora que eu dá até arrepio de ver o que eles fazem. Eles vão às vezes numa praça e sobe por cima do banco, desce por cima do banco. Isso pra mim é um perigo, velho. Sei lá. Bom, cada um tem o seu esporte, né? Olha, um homem de 31 anos... Uma pigarrinha aqui. Um homem de 31 anos que estava de bicicleta, ele foi assaltado por 2 homens que estavam de moto. Um deles portava uma arma de fogo. Foi no início da madrugada, no Umuarama, lá em Araçatuba. Ele relatou que estava andando de bicicleta pela rua, lá do bairro, a caminho de um supermercado para buscar a esposa, que saía na madrugada, pouco depois da meia-noite. Ela trabalha no supermercado. De repente, ele foi surpreendido pelos 2 bandidos que estavam de moto 150 CG vermelha. O garupa apontou a arma para a vítima e anunciou o roubo. Roubou dele 2 celulares e a carteira com todos os documentos pessoais. Fugiram, tomando rumo ignorado. Olha, isso aqui é uma tragédia, viu? Um adolescente de 17 anos, ele morreu asfixiado após cair em um secador de soja. O acidente foi registrado ontem de manhã em José Bonifácio. Segundo a polícia, a vítima estava em cima de um caminhão com um arco acusado para prender a lona do veículo e a lona caiu. O adolescente desceu do caminhão para tentar pegar o objeto e foi soterrado pelos grãos. Conforme a Polícia Civil, um inquérito vai ser aberto para investigar a causa da morte. Morte triste, hein?
Ser soterrado por grãos. Você imagine que horror. Em Planalto, um jovem de 22 anos também morreu ontem à tarde. É uma jovem, né? Aqui está um jovem, mas é uma jovem, né? Ela sofreu um acidente de trabalho. Segundo os bombeiros, ela fabricava tijolos quando foi puxada por uma máquina. Tá certo isso? O serviço de atendimento móvel de urgência foi acionado, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. De acordo com os bombeiros, o corpo da vítima foi retirado da máquina e encaminhado para um instituto médico legal. Uma mulher de 58 anos ficou ferida após ser atropelada quando já estava sobre a calçada de uma residência no bairro Jardim das Oliveiras. O caso aconteceu durante a noite. Os policiais que registraram a ocorrência foram informados de um atropelamento na rua Domingos Piperno. No local, souberam que a vítima havia sofrido uma lesão na perna e foi levada pelo resgate até o pronto-socorro. A equipe conseguiu falar com o irmão da vítima, que contou que estava realizando uma festa na casa dele. De acordo com ele, a irmã estava sentada na calçada quando foi atropelada por um Fiat Palio. Ele disse à polícia que o veículo era conduzido por um morador do bairro bairro São Rafael, que ele fugiu em seguida e não prestou socorro para a vítima. Os policiais foram informados que a paciente seria encaminhada para o centro cirúrgico, por isso ela não tinha condições de prestar informações. A Polícia Civil de Araçatuba vai investigar e está tentando descobrir a autoria de um caso de agressão contra um homem de 36 anos que sofreu lesão no crânio e escoriações pelo corpo. Ele tem problema de coluna e diz que foi agredido por 3 homens que o chamaram, entre aspas, filho de policinha. O caso foi registrado na Polícia Civil, lá no bairro Roseli. A polícia foi chamada e compareceu na rua Celestino dos Santos Esgalha. Encontrou a vítima sendo socorrido por uma equipe da unidade de resgate dos bombeiros. Ele tinha uma lesão na parte frontal do crânio, nos ombros, nos braços e no pé. Que covardia! A vítima contou que estava em frente à sua casa, veja só, quando um homem conhecido como Negão chegou acompanhado de outros 2 homens que passaram a chamá-lo de filho de policinha. Em seguida passaram a agredi-lo. Ele disse que realmente é filho de um policial. Não tem nada a ver. Também explicou que tem problema de hérnia de disco e não conseguiu nem se defender das agressões. Um homem de 41 anos foi preso durante a noite em Araçatuba por embriaguez ao volante. Ele bateu o carro que conduzia em outro que estava devidamente estacionado. Sabe o que é pior? Ele é reincidente, segundo a polícia. De acordo com a ocorrência, o caso aconteceu antes das 9h30 da noite na rua Pedro Janser. Os policiais estiveram lá após uma denúncia de acidente de trânsito. Encontraram o investigado que contou que conduzia o Honda Civic e veio a bater em uma Meriva que estava estacionado. Segundo a polícia, o investigado apresentava sinais de embriaguez e ficou irritado e não quis passar pelo bafômetro. Foi apresentado no plantão, encaminhado para o IML para exame clínico e atestou que ele estava embriagado. O delegado decidiu pela prisão em flagrante por embriaguez ao volante. Em consideração que ele é reincidente, o delegado deu uma chance para ele poder responder em liberdade. Arbitrou fiança de R$4.000. Vai ficar caro isso, hein? 4 mil, mais o processo, mais a defesa, mais as multas. Meu rapaz. O dinheiro foi apresentado e ele vai responder em liberdade. Mas é tudo que a despesa vai ter que pagar. O homem de 47 anos foi preso em flagrante depois que furtou uma motocicleta durante a noite em Andradina. O acusado foi abordado pela polícia militar em uma estrada vicinal que liga Castilho a Nova Independência. Ainda em poder da motocicleta, indagado, ele confessou o crime. A moto foi devolvida ao proprietário. O furto aconteceu 11h30 da noite no bairro Nova Canaã. Assim que o dono notou a foto o furto da moto,
ele acionou a polícia. As equipes estavam de plantão, iniciaram aí um patrulhamento. Uma viatura de Nova Independência resolveu dar uma busca pela estrada da zona rural. E não é que encontrou com o dito cujo? Ele estava empurrando a moto pela estrada. Ele já registra antecedente criminal por crime de furto e roubo. E o pior, estava em liberdade condicional desde o último dia 13. Apresentado no plantão policial de Andradina, foi autuado em flagrante, voltou para a cadeia. Agora complicou mais, né? Porque agora para sair a fazer a saidinha vai ser difícil. Um rapaz de 20 anos foi preso em flagrante na madrugada ontem em Penápolis, acusado de agredir a companheira de 18. Ele teria pego o celular dela, danificado o aparelho. O caso aconteceu num imóvel na Avenida Guilherme Lang, no Jardim Santa Cecília. Pouco antes das 3h30, os PMs foram chamados para comparecer na sede da corporação, lá no Jardim IP, onde a vítima e a mãe estavam aguardando a chegada da viatura. Chegando lá, ela relatou que em momentos antes havia sido agredida pelo investigado dentro de um quarto. Ela ainda informou que o companheiro pegou o celular dela e danificou. Os militares foram até o imóvel e encontraram o acusado. Ele disse que havia discutido com a vítima e empurrado-a na sequência. Ao se levantar, teria dado um tapa na boca da mulher. O jovem ainda admitiu que tinha quebrado o aparelho dela, pois em data anterior, ela teria quebrado o celular dele. Ele recebeu voz de prisão em flagrante e foi levado para o plantão. Prestou esclarecimentos. Na unidade, contou que havia dado um tapa na companheira. Aí piorou mais a situação e causou avaria no celular da mulher. Depois de ouvido, ele foi para a cadeia. E a mulher agora pediu a medida protetiva de urgência. Quer dizer, a hora que ele sair da cadeia, ele tem que se afastar dela. Porque se é para se aproximar, descumpriu a ordem do Zildo Chianésia, de 50 anos, foi morto a facadas ontem em Araçatuba. O corpo foi encontrado pela PM na garagem de uma casa na rua São Fidélis, no Planalto. O corpo estava enrolado em cobertores, apresentava várias perfurações. A PM foi chamada por testemunhas e viram marcas de sangue na calçada da casa e no portão basculante. Conforme informações, o suposto autor do crime se apresentou como advogado no DEIC lá em Araçatuba. Ele estava prestando depoimento quando a matéria foi divulgada, tá? A gente não sabe o teor do depoimento dele. Chegando no local, a equipe constatou que havia sangue escorrendo de dentro da garagem do imóvel para o quintal. Eles conseguiram entrar no terreno do imóvel e encontraram o corpo enrolado. A equipe do SAMU foi chamada e constatou o óbito. Mas tudo indicava que a vítima tinha sido morta no local, mas num horário incerto, pois já há algumas horas, pelo estado em que estava o corpo. A polícia não informou se o Rosílio morava naquela casa. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. A Polícia Civil vai abrir um inquérito para apurar toda essa situação de mais um homicídio em Araçatuba. Tem sempre uma bem pertinho, sempre pronta à sua disposição. Multidroga